pauta de Filomena Legalmente Digital. E hoje eu trouxe duas amigas e colegas do digital, advogadas, Silvana Mello, da Boni Negócios de Inovação, e Jennifer, da Royce Consultoria Empresarial. Nós vamos conversar sobre a retrospectiva de 2025 e o que esperar para 2026 do digital. Tudo bem, meninas? Silvana, conta aí para a gente um pouquinho da tua empresa, para o pessoal de casa poder te conhecer. Bom, sou Silvana, como a Filó já me apresentou, sou especialista em inteligência artificial para negócios, advogada, com doutorado nessa área, trabalhei muito, estudei bastante o marco regulatório da inteligência artificial e venho acompanhando e principalmente buscando aplicar isso com resultados reais, sair do imaginário, das figurinhas, né, das fotos bonitinhas e trazer realmente resultados com inteligência artificial. Muito bacana. E a Jennifer, conta aí, Jennifer, um pouquinho da tua empresa, te apresenta. Então, sou Jennifer Kasperzikowski, só tem esses dois nomes mesmo. Vão ter que aprender, né? Vou ter que aprender. Eu sou advogada de formação, atuo nos bastidores de negócios do digital, como agências de marketing, influenciadores, e tenho a Royce Consultoria, onde eu faço serviço de estratégia e operação com a blindagem de negócios para trazer empresas e agências para o digital de forma mais estruturada, com governança, compliance, entre outras coisas. A gente entra muito na questão da operação. E estamos aqui para somar, né? Para sempre estar inovando, sempre estar se protegendo, porque acho que reputação é um valor muito intangível. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse novo mercado, principalmente as pessoas que tiram coisas fora de contexto, e se proteger da melhor forma possível a nossa imagem. Muito bom. Eu acho que em 2025 a gente percebeu que não dá mais para ser amador e dificilmente você vai ter um crescimento saudável se você não pensar em determinados instrumentos de crescimento, como ter um bom jurídico, ter uma boa IA, se cercar de ferramentas de gestão, né? Então, para meninos, a pergunta para as duas, né? Começa pela Silvana. O que é que vocês acham que em relação ao mercado em 2025? Faltou clientes ou faltou estrutura, gestão para esse empresário digital crescer? A palavra mágica é a gestão. Engraçado, como principalmente as startups que têm ideias inovadoras de tecnologia, crescem, buscam escalar, mas não se preocupam com coisas básicas, como o registro da marca, se proteger contratualmente, sai fazendo vários modelos de inovação, não registram softwares. Então, são várias questões que vão perpassando e vai tendo um crescimento desordenado e acaba que, por mais que tenham muitos clientes, o negócio não escala como deveria por conta de falta de gestão. Eu acredito muito que a gestão é a palavra da vez. Assim, se as empresas começarem a olhar com outros olhos para a gestão, com certeza os resultados vão ser diferentes. Porque a gestão anda colado com o jurídico, né? Com questão de compliance, governança de uma forma ampla e o letramento digital. Porque parece comum, porque está no nosso dia a dia, na nossa bolha, digamos assim, mas tem muitas pessoas que não têm um letramento mínimo digital. E isso é importante para as empresas. Olhar para o funcionário, dar o letramento, para que realmente eles usem o que tem de ser usado de forma adequada, de forma ética, para não colocar em risco, não ter vazamento de dados, entre outras coisas. Eu concordo plenamente com a Silvana, certo? Que a questão é muito gestão e letramento digital, com o acréscimo da continuidade. Eu vejo muito que tem gente que começa, que acha que empreender é abrir o computador pela manhã e começar a trabalhar de casa na sua roupa confortável, e quando nota que isso é muito mais do que o técnico que ela aprendeu em algum curso, ela não continua e aí cai por terra e ela entende que o digital não é para ela ou que não funciona. Na verdade, funciona como qualquer outro negócio. A questão é que ele é tão árduo quanto. Porém, os seus resultados são potencializados. O digital, ele não é o fim, ele é um meio, ele é um portal de comunicação para se potencializar algo. E se você não tem algo muito bom, ele vai potencializar o que é ruim. Então, a questão da continuidade. O digital são várias portas. É um corredor infinito com várias portas. Todas elas dão em algum lugar. Todas elas, se você percorrer, vai ter um certo sucesso. O problema é que quando você chega na metade, você volta para o mesmo corredor tentando abrir outra porta, achando que vai ser mais fácil.
E aí você nunca chega a lugar nenhum. Então, acho que a continuidade, a questão da organização, querer ter vários negócios ao mesmo tempo, querer divulgar várias coisas ao mesmo tempo, sem foco. Acho que não falta cliente, não, nem demanda, falta continuidade e foco. Tem todo sentido. Inclusive, eu entrevistei, por exemplo, o Luiz Alencar, que é um amigo nosso, né, em comum, e ele fala justamente isso, que a falta de gestão faz a pessoa não entender que, por exemplo, o faturamento é diferente de lucro, né? Então, assim, ele só tá ali, vai, ele não pensa nos números, ele não se estrutura de forma adequada, ele não sabe realmente o que entra e o que sai, e muitas vezes ele vende muito, mas não tem lucro, porque ele não tem estruturação, ele não tem organização, ele não tem contratos, ele não tem E uma como é gestão dos diferente. números, né? Então, faz toda a diferença realmente. Pensando nisso, Jennifer, o que é que tu acha que um dos instrumentos mais importantes para você se entender nessa estruturação seria as documentações adequadas, como um bom contrato? Não só um bom contrato, né? O Uhum. contrato, ele é um começo de Sim, algo, ele não é sim. o fim. Ele é algo onde você começa as coisas, porque sempre quando você vai contratar, quando o cliente vai te procurar, ele É o pede um início. contrato, né? Mas vai muito além disso, vai desde os termos, as políticas internas. Eu vejo que as pessoas vão contratando, vão fazendo parcerias, mas elas não têm as normas da empresa dela, o que que ela tolera, o que que ela não tolera. E aí a gente Uhum. entra na parte da governança, que as pessoas acham que são para empresas grandes, mas não é para empresa grande, é para um nome bonito, é um nome robusto. Antigamente, só empresas que tinham capital de giro, pessoas que tinham capital de giro e condições de investir tinham empresas. Hoje você pode ter uma empresa, mas isso não significa que você precise fazer isso de forma amadora. Você pode ser um iniciante profissional. Você Ai, pode com certeza. estruturar, e é exatamente essa questão da operação que eu sempre falo, traz a blindagem com a documentação, e aí você pode crescer de uma forma bem mais segura, com sustentabilidade. Então, o contrato ele não é só um documento, ele é toda a sua operação, sua estrutura, baseada na lei, nas normas que já não são muito fáceis da gente aplicar, porque são muito atrasadas, já não traz muitos E, benefícios para o empreendedor. Então, tu imagina, empreendedor, mundo corporativo já sofre com a legislação. Quando vem para a questão do digital, um monte de inovação que não acompanha, é bom na certa. eu acho que tu falou uma coisa muito interessante, a gente que tem o hábito de ver nas empresas, é que às vezes o próprio empresário, ele não tem consciência da própria filosofia de trabalho, e o contrato, ele tem que refletir a forma como você trabalha na sua empresa. Nem é claro para ele, nem para os colaboradores, nem para quem contrata ele, então não vai ter sentido. Por isso que a gente brincar, contrato, copiou, colou, não serve, porque ele não reflete a forma como você trabalha, como vai ser a sua entrega, né? Então Uhum. tem muito a ver dessa questão da governança. Assim como o prompt, né? Como o Pronto. brand. Pronto. E aí, a gente falando de inteligência artificial, a gente teve uma dimensão muito maior em 2025, todo mundo usando a IA, não de forma adequada, porque falta o tal do letramento. O que é que tu acha que vai ter, assim, o que é que vai... qual vai ser o diferencial de 2026 quando a gente fala de IA? Eu queria dar só um passinho para trás e pegar um gancho do que vocês Claro, falaram, com certeza, que eu pode achei muito importante. Os empresários, principalmente os que estão começando, se preocupam muitas vezes em formar missão, visão e valores. Isso é a coisa mais fácil de fazer se você fizer de qualquer jeito. Porém, o que é importante, que vai muito na linha do que vocês falaram, e eu lembrei disso, é ter muito claro no seu negócio qual é o seu propósito. Qual o propósito? O que que você quer? O que que você almeja? Você quer levar a pessoa do ponto A ao ponto B, mas por qual meio? Como é o seu como, né? Então, isso é muito importante ter claro no modelo de negócio, propósito, porque aí você resolve missão, visão e valores de forma tranquila. E pegando um gancho e já indo para a sua pergunta, eu lembrei de um cliente que eu estava numa reunião, e aí ele me mostrou, bem interessante, ele me mostrou que ele está desenvolvendo, ele é um cliente da área de tecnologia, e ele está desenvolvendo um sistema que faz contratos, né, para advogados, e eu sou absolutamente a favor do uso da inteligência artificial, mas hoje está muito assim, como a Filó falou, a copiar e colar não serve da mesma forma, por mais bem treinado que seja uma inteligência artificial, se você não tiver os detalhes, não vai para Tá. frente. Vai ser, pode causar muita insegurança jurídica para o empresário. O empresário tem que ter isso muito
Claramente, uma mesa de negociação, por exemplo, uma inteligência artificial não consegue chegar. Os detalhes de uma negociação, as minúcias, porque o contrato, vocês sabem muito bem que o contrato, ele mora nos detalhes. São detalhes Nas que podem, vírgulas. exatamente, detalhes que podem Eu acho salvar uma operação que ou vai prejudicar. mexer com o poder de decisão daquele empresário, porque no final, quem vai responder pelo que a IA fez é ele. Então, a gente tem que trazer essa discussão da IA, quem valida o que a IA colocou e o que você utilizou, né? Quem responde por tudo isso? Então, se você não tiver esse zero na hora de você utilizar a IA, você pode começar a pagar caro, né? Isso. E aí, para isso entra a governança também, que é aquela coisa de, tá, quem vai validar? Uma empresa que usa e deve usar, a gente tem hoje um conceito que é AI first, né? Que é AI em tudo. Você colocar AI em toda a operação. Mas, dentro de uma empresa, nada pode sair feito por uma inteligência artificial sem uma validação humana. Isso é extremamente arriscado para a empresa. Extremamente arriscado. Muito arriscado mesmo. Então, as empresas têm que começar a olhar dessa forma, letrar os seus colaboradores, fornecer as ferramentas, mas orientar como utilizar. No início, né, quando explodiu essa democratização, o acesso ao chat GPT, Que é muito bom, né? muito bom. A gente viu, a Samsung é um exemplo de um caso que vazou um código. E várias outras empresas, por não utilizarem de forma adequada, têm vazamento, utilizando ferramentas gratuitas de forma inadequada, por falta de conhecimento. Então, a empresa delas tem que começar, sim, a investir, a querer ferramentas, a querer estar ali dentro desse mundo de Tecnologia. inovação, da tecnologia, mas elas precisam capacitar os seus colaboradores. Se não, pode ser um tiro no pé muito grande. Com Se certeza. você ligar a IA com o LGPD, pode ser uma coisa bombástica, como pode ser bom, dependendo de como você alinha uma coisa à outra, né? Com certeza. A LGPD eu acho até interessante. A LGPD ela tinha um artigo que falava da obrigatoriedade de revisão por humanos, né? No caso de uma decisão ser tomada por uma automação, por uma inteligência artificial. Mas esse artigo ele foi modificado e tem a necessidade, como se fosse de um duplo grau de revisão, mas não tem mais essa obrigatoriedade humana. E aí, assim, a gente tem uma certa preocupação. Hoje, por exemplo, nós não temos ainda no Brasil um marco regulatório, está em discussão Aí há o um projeto de lei tempo, né? passou no PLRIS Senado, tá? 338, já há Eu vi. bastante tempo eu venho acompanhando ele desde o meu Já tem doutorado, modificações para serem feitas na Câmara dos várias Deputados, vai modificações. voltar, né? Várias notificações, e tem muita discussão, e aí é legítimo, é louvável trazer isso, porque o que acontece? Ele foi redigido, produzido por uma comissão de juristas, que foi preparada, bem robusta, porém, tem coisas técnicas que não casam, não casam. Exemplo, a nomenclatura de agente. Agente, para a gente, normal, né, do direito, das ciências humanas, é uma noção. Um agente na Tecnologia é tecnologia é outra. outra. As normas ISO, que tratam de inteligência artificial, elas trazem expressamente o conceito do que é um agente de IA. Então, essas pequenas coisas estão causando Discussão, né? discussão e eu acho legal porque com essa democratização, muita gente foi levada para a mesa, né? Muitas audiências públicas, setor de tecnologia. Então, tem a Consultores, né? parte Conselheiros. boa de você abrir para várias vários players, mas tem a confusão porque como é que você vai chegar num consenso? É muito difícil chegar num consenso com várias pessoas pensando muito diferente. Então, E a gente saindo de IA desafios. para plataformas, né, gente, pensando, a gente teve uma decisão importante, né, nos tribunais sobre a questão de responsabilizar as plataformas por conteúdo, né? Exatamente. Não, temos várias decisões, sim, inclusive em pauta também. Mas é aquilo que eu sempre gosto de falar para os clientes. A gente não vai ficar se apegando a questões em pauta, questões em mudança e questões em discussão. A gente vai se apegar àquilo que está sob o nosso controle hoje. O que está sob o nosso controle hoje é organização, ética, gestão. Então, eu nunca trago para a mesa uma discussão, porque tem tal coisa, porque tem tal coisa, porque tem tal coisa. Embora tenha juristas nos A gente assistindo, observa, lógico, né, eu porque tem que se acredito, observar. a gente tem que estar sempre acompanhando, porque, por exemplo, saiu uma vez uma decisão que vinculou geral, que foi, você não pode usar, por exemplo, o nome de uma empresa para anunciar, se ela estiver registrada, senão você pode ser como concorrência desleal.
Então, por exemplo, Prime Video, Netflix. O Prime Video não pode anunciar com o nome da Netflix como de palavra-chave, porque senão ele pode ser adicionado. Então, isso foi uma coisa que a gente tem que estar atento para, no momento que isso acontecer, a gente chegar para a agência e falar: olha, você não pode dar o nome do concorrente como palavra-chave. Ah, mas isso é um absurdo. Eu sei, mas a gente adequa Ao a que já nossa posta. realidade àquilo que as normas estão Até ser falando. revisitado ali, aquela Isso, exatamente. A gente acompanha aquilo, mas eu sempre costumo colocar o direito, né, o jurídico, como algo acessório a acompanhar, não a ser o principal norteador daquilo que a gente executa, porque a gente sabe muito bem que podemos usar regras, normas e leis para burlar muita coisa, para fazer outras interpretações, né? Tem contratos, por exemplo, com a agência que permite que a agência exclua isso, apague todos os anúncios que fez durante aquele período. Então, eu sempre falo para a pessoa: vai contratar uma agência, cuidado, você vai perder toda a inteligência das suas campanhas, tudo que tempo, energia e dinheiro que você investiu, se você estiver lá, porque a agência entende que ela teve a ideia, que ela teve. Gente, isso é direito autoral adquirido durante a execução do contrato na conta do cliente. Tem agência que faz os anúncios na conta dela própria. Trazendo o gancho aqui da questão do propósito e tudo mais, é importante também alinhar toda a sua ética, princípio, moral, também com as pessoas que você contrata. A gente tem trazido essa pauta sempre dos empresários em vários eventos, pessoas conhecidas que têm como religiosamente a sua cultura para contratar pessoas, por que não sua cultura para contratar terceiros, para contratar outro PJ, para contratar outra empresa para trabalhar para você? Então, cultura, orientação, gestão, são coisas que eu trago mais importante do que necessariamente a norma, e aí adequar as normas. E também para a questão do gancho, eu vou até sugerir livros para quem quer desenhar muito bem isso, é o Comece pelo Porquê, que fala muito sobre isso, que é o porquê, o como, né? E o óbvio que ignoramos. Esses dois livros em conjunto, lendo, ele vai te dar exatamente aquilo que tu... né? Ele vai, na verdade, ele não vai te dar algo, ele vai fazer com que tu encontre algo que já existe. Abre a mente para você chegar nas suas conclusões, né? Exatamente. Como ponto central, eu queria perguntar: é mais importante dominar as ferramentas ou saber a forma de utilizar as ferramentas? O que vocês acham? Para mim, com certeza, é saber a forma de utilizar. Porque é importantíssimo você dominar, você conhecer, mas é impossível você conhecer todas. Até porque todo dia tem uma coisa diferente. Todo dia tem uma atualização. Então, é saber ter muito claro. O que eu preciso? Porque, às vezes, uma só ferramenta resolve o modelo de negócio daquela empresa. Tem outra empresa que ela vai precisar de uma ferramenta específica, tem outra empresa não, que já tem no mercado. E o que eu vejo que, como tem muita ansiedade, digamos assim, de se colocar como uma empresa que utiliza a inteligência artificial, muitos empresários acabaram contratando coisas que eles não utilizam, que eles não sabem utilizar, que eles não têm treinamento. Até eu gosto de fazer uma comparação. É como se você tivesse uma Ferrari e você não soubesse dirigir. O que adianta você ter uma Ferrari para ficar guardada Só exposta na cara. iPhone, né? O pessoal tem. Então, muitos empresários, infelizmente, vem repetindo: inteligência artificial não serve, não ajuda o meu negócio, porque contrataram algo Que ela é burra. que não sabe usar, não sabe usar o básico. E hoje, pegando também aqui o gancho do que vocês estão falando, que eu acho bem interessante, o jurídico, né, ele tem que se colocar de outra forma. Acabou aquela história do jurídico, é ultrapassado, aí não tem nem a pergunta se vai ser substituído, já foi. Aquele jurídico que se pauta só nas leis, que é o livro de não para o empresário não quer. Está no artigo tal, não, o empresário ele quer que você resolva o problema dele. Dentro da lei, Resolvedores obviamente. de problemas, Isso. na verdade. Então, o advogado, os advogados, as advogadas hoje têm que ter esse olhar de negócios, um olhar macro e, exatamente, resolver problemas dentro da ética, dentro da lei, obviamente, mas não se pautar só na lei, é aquilo, o artigo tal. O empresário não faz. Coisa que a IA não vai conseguir fazer, é ter uma visão de cima do Por negócio. enquanto, né? Pelo menos. Por enquanto não. Mas eu acredito que não vai conseguir substituir o feeling, que é a gente sentir as O coisas na intuitivo, reunião, É. né? Pensar no passado, presente e futuro para resolver problemas, inclusive para até ela vai poder ajudar muito, mas não no sentido humano da coisa. Não Tem mais volta, né? A gente tem que se adequar, porque é uma sim. coisa que
Tem, a minha filha, próximo ano vai para o 7º ano, lá vai ter aula de inteligência artificial, olha que maravilha. Excelente, Né, quer dizer, você já vai fazer o letramento na escola. excelente. Nossa, Não tem como excelente. você negar a Vai existência ser disso, né? loucura. Às vezes eu faço coisas que eu fico assim, nossa, eu não acredito, porque eu converso muito com a IA, E né? agiliza muito os processos da gente, assim, a forma Nossa, de demais. trabalhar. Então, às vezes você precisava de 2, 3, 2 Sim. estagiários para fazer uma coisa, hoje você Sem contar que ela aprende o seu jeito. aprende o Aí seu a jeito, a IA me forma de conhece mais que escrever. psicólogo. Amiga íntima. E é tão acessível, assim, se tu tiver o letramento, esse que é mais democrático, né, que é o ChatGPT, o Gemini, Copilot, qualquer pessoa que tenha um letramento, que busque aprender, consegue fazer um assistente de inteligência artificial, consegue lá Fazer um prompt utilizar O interessante. de próprio forma... GPT faz um assistente para você. Você pede um assistente, ele faz o assistente. Você Sim. pede as fontes, ele te dá as fontes, você pega as fontes. Então, assim, eu acho que essa questão do letramento também vai exigir muito que as pessoas que são contratadas pelas empresas e que querem ser, elas tenham uma formação crítica muito forte, elas tenham a mentalidade de expansão, não de retenção, a mentalidade de querer mais e não de reter as coisas, né? De compartilhar, como a gente está compartilhando aqui as nosso conhecimento, etc. Porque o que a gente vê muito em empresa, que é uma coisa antiga, não, eu não vou falar nada que eu estou fazendo aqui, porque eu não quero que a pessoa saiba o que eu estou fazendo de bom, porque senão ela vai tomar o meu lugar. Ou até mesmo os próprios empresários antes eram concorrentes, né? Hoje eu não acredito mais na questão da concorrência, mas sim na competição, que é um querendo melhorar o processo mais que o outro, mais apto que o outro. É um mais cooperativo hoje, é mais saudável, né? Ninguém faz nada grande sozinho, isso é um fato. Ninguém faz nada grande Ninguém sozinho. faz nada grande sozinho. Isso é verdade. Cada um tem um complemento. Tem um colega muito especial que eu gosto muito, o nome dele é Thiago Souza, conhecemos, e ele fala que tem um estudo, né, que diz que as pessoas elas são melhores quando elas estão com as outras, elas fazem coisas melhores quando estão com outras. Inclusive, o Thiago já veio no podcast. Quem quiser olhar, é só ir lá no YouTube, que tem também um Aconselho episódio. fortemente, Foi viu? ótimo também. Mas, É, mas sim, respondendo pode a sua falar. pergunta, porque eu não cheguei a responder, eu vou dar uma discordância aqui, né, para tumultuar, tá muito leve o clima. Tá. Eu Tá acredito que bonzinho. dominar a ferramenta é mais importante. Porque uma vez que você domina a ferramenta no geral, não só IA, você consegue descobrir o como. Eu uso muito ferramenta, eu uso, por exemplo, as ferramentas do Google, e por dominar o Google, eu consigo aplicar elas tanto para agências como para escritórios, quanto para qualquer pequeno negócio, um salão de beleza. Só por dominar a ferramenta, adequar a metodologia para uma dor específica, sem ter que recorrer a ferramentas diferentes ou até mesmo pagas. Então, você muitas vezes pode ter uma ferramenta gratuita que, se você dominar ela, você pode aplicar para todos os negócios que você pensar. O próprio Asas, por exemplo, que é uma ferramenta de controle de Gestão, gestão, né? você pode usá-la para várias coisas. Você pode usá-la, inclusive, para um link só para um lançamento. Então, dominar a ferramenta, eu acho que ela é mais válida do que saber o como. O como você descobre e adequa ao seu negócio, até porque o como ele vai mudar. Antigamente eu usava de uma forma, agora eu utilizo de outra. Antigamente não tinha IA, agora tem. Então, eu dominando a ferramenta com o surgimento de novas funcionalidades, eu consigo melhorar os meus processos, a minha gestão e tudo mais, o meu uso dela. Dominar uma ferramenta, para mim, sempre o foco vai ser mais importante do que o técnico como. E a gente falando de IA, que é uma discussão lá em cima, alto nível, né? Mas se a gente pensar que ainda hoje o empresário, principalmente no âmbito do digital, ainda trabalha sem registro de marca, usa contratos amadores, ou quando usa, né? Quando usa, vocês acham que ainda tem espaço hoje para o empreendedor ser tão amador? Você acha que ainda tem espaço dele não conseguir pensar em ferramentas de gestão, em ter um bom jurídico, em ter uma boa contabilidade, porque tudo é assessoria, né? Você acha que ainda tem espaço para esse empresário? Porque muitas vezes esse empresário que não tem essa boa assessoria, lá na frente ele tem faturamento e não tem lucro, ele não sabe por que que não está dando certo, está vendendo, mas não está aplicando o dinheiro, né? Porque ele não tem essa gestão. Espaço tem.
Só não tem continuidade. Não tem como crescer, né? Ele Não tem pode ficar, longevidade. ele pode ficar 1 mês, 2 meses, não é Acho nem que até mais de um empresário. ano pode até ficar, mas eu acho que não tem uma longevidade, porque ele vai Ele não ficar só apagando aguenta. incêndio, né? Ele não aguenta. Agora eu que vou discordar. Vou pedir licença para discordar. Um caso concreto, sem expor, claro. Eu também achava que, na realidade, eu achava que isso era coisa dos pequenos, de quem estava começando, de quem não tem experiência. Mas, se a gente for olhar, várias indústrias mesmo, grandes, elas ainda não têm esse vigor, esse olhar da Ele só tem aquele importância, jurídico de apagar incêndio, né? Aquele que vai infelizmente. cuidar do processo já Infelizmente. instalado, né? A prevenção. Muitas vezes até o básico não é feito. Então, a gente, por prezar tanto, acreditar na importância, pensa que isso é coisa dos pequenos, mas não é. Eles têm empresas grandes e vão se sustentando. Até que um Mas é bem dia, mais difícil. super Hoje é perigoso. difícil um cara Não, começar pequeno super e perigoso. crescer Super sem essa perigoso. estrutura. Eu Super acredito, sim. perigoso, super perigoso. E fora que assim, o que adianta você construir um império e não ter as bases sólidas e a qualquer momento pode ruir tudo. Então é Mas muito eu vou arriscado. discordar, discordando de novo. Assim, eu sei que tem muito empresário grande que não tem estrutura e tem muita gente que continua no mercado, mas que deve muito. Então, às vezes, é porque falta justamente essa questão Sim, da gestão. sim, Quando você vai para a questão dos créditos tributários, o passivo trabalhista é muito grande, porque ele não tem gestão. Então, assim, ele é grande, sim, mas ele não é 100%. Assim, ele tem sim. um risco de quebrar muito maior do que aquela empresa grande que ela se preocupa com LGPD, com confiança, certeza. Não, governança, isso é que tem indiscutível. assessoria jurídica, que já trabalha com tecnologia, né? Então, eu acho que Mas eu vou fundamentar Isso melhor. isso é indiscutível. Só para Sabe? concluir, é indiscutível. Quando eu falo assim que existe, e eu quero claro. até fazer uma ressalva aqui, em tom de, nossa, existe, porque eu fiquei realmente, É o dinossauro. eu fiquei surpresa no sentido de, não acredito, como chegou até aqui, né? Então isso não é uma coisa, Porque são fórmulas é, antigas que vão funcionando até hoje, né? não, e já não está mais assim, mas é algo que realmente me impactou, assim, porque é um cuidado que precisa, que é indispensável, é indispensável. Às vezes a gente acha que está burocratizando e dificultando demais a vida do nosso cliente, né? E aí, quando eu converso com advogados, com conselheiros também, que pedem muitos números, e aí eu fico assim, nossa, eu não sou tão carrasco assim, né? Então, Pode ser um diferencial competitivo, depende do olhar que a pessoa tem para essa questão da gestão, né? mas assim, fundamentando a minha questão, também fiquei muito surpresa quando entrei em empresas e vi que usavam as coisas de uma forma assim, nossa, gente, vocês estão vendo que isso aqui é super perigoso, né? E estavam rodando. Mas quando eu falei que não se sustentam, que até tem espaço, como eu falei, tem espaço para o amadorismo, tem espaço para não ter toda essa base. Tanto é que temos pessoas se sustentando até hoje, mas não tem longevidade, é porque as coisas estão muito mais aceleradas. Então, as descobertas estão mais aceleradas também. E as pessoas que estão A entrando tomada nas de empresas mais novas decisão, também estão mais tomada de decisão é aceleradas. toque de caixa, né? Exato. Ah, E aí o empresário antigamente, há 10 anos atrás, antigamente, né? 10 anos atrás, ele estava num ritmo muito mais lento, que hoje o ritmo é mais acelerado, então ele mesmo não vai aguentar essa carga de informação. Você vê que a gente nunca teve tanto problema a nível mental de empresários mais velhos, empresários maduros que estão hoje tendo burnout, se afastando das suas atividades, colocando outras pessoas para substituí-los, como antes a gente não via. A gente via a pessoa trabalhando 20 horas, né? Os filhos, inclusive, da nossa geração, da minha, cresceram sem pai e mãe, muitas vezes, porque estavam trabalhando, e hoje os pais estão saindo mais cedo, não estão conseguindo acarretar por causa da velocidade das coisas sendo aplicadas, sendo apresentadas, sendo mudadas. Então, se eles não tiverem dentro inovação, organização, segurança, eles mesmos não vão conseguir, eles por si só, não necessariamente o Qualidade de negócio, vida, né? ficar saudavelmente, eles não vão suportar. Que é o que muita gente está, inclusive, desistindo, entre aspas, entregando, passando Deixar do para frente. empreender, né? Uhum. Muito bom. Hoje a gente ainda tem muito conflito, tanto de agências de marketing com empresas normais, influenciadores, a questão da marca, de quem é o quê, a criação, né?
tudo isso ainda está bem, assim, tem muita discussão em torno das criações, da campanha que foi criada, de quem é o autor, de quem é que pode monetizar. Aquela coisa que você falou, né? Ele publicou no site da empresa, mas aí a agência de marketing não é meu, porque os direitos autorais são meus, você vai ter que apagar. Como é que fica isso? Ainda, como é que a gente pode resolver esse tipo de coisa? É só o contrato? Como a gente pode lidar com esse tipo de coisa? No meu caso, né, assim, eu sempre prevejo várias coisas, sempre pautado na ética, não somente na lei. Então, por exemplo, essa questão do direito autoral. Registrar o direito autoral é o que eu falo quando tem um método, quando tem um desenho, alguma coisa assim, a pessoa registrar o direito autoral. Fica aqui a dica que vai botar ali no link. O site A Victórias custa a partir de 20 e poucos reais, você já consegue o registro, porque o direito autoral ele já nasce com a obra. Necessariamente, quando você cria O registro uma é só um canção, detalhe, o né? registro ele é algo que Importante. é um Detalhe detalhe. importante que assegura a propriedade daquela autoria, né? O detalhe que vai, assim, evitar que você gaste tempo, Dor de energia e dinheiro cabeça. para conseguir manter aquele negócio para você. Então, você não precisa provar toda hora que é seu, né? Isso, exatamente. Você, o fulano tá usando é meu, entendeu? Mas isso realmente fica muito confuso quando é uma ponte, né? A agência que contrata o design que cria a arte, aí bota no site, aí esse site ele pertence a quem? Essa página de vendas que performou muito bem, de quem seria isso? Então, essa discussão, na verdade, deve ser um combinado que não tem assim, eu vou para a justiça. Vai ser um combinado na justiça mais caro. É um combinado prévio. Olha, você está entrando na minha empresa, tudo que é feito aqui nessa minha empresa, nessa minha agência, ela pertence ao meu cliente. Então, logo, você está abrindo mão de tudo para a minha empresa, que logo abre mão para o cliente. Sendo que o cliente sabe que foi de mim que ele comprou, e não de você, porque você é um terceirizado, você é um contratado. Então, tem que ter essa clareza na hora de contratar. E o que a gente vê são os contratos assim de 2 páginas, né? Sem prever nada. Então, daqui a pouco você contrata uma pessoa, a pessoa faz um negócio que é muito bom, que deve ser feito, porque tudo deve ser feito de forma muito boa, mas que dá muito dinheiro, e ela fala assim, não, mas fui eu que fiz, né? Mas fui eu, tá aqui, é meu, tá lá no meu computador, tá aqui o meu IP, e vai começar a provar aquele negócio, e na verdade você estava vendendo aquilo para um terceiro, e aí cria-se uma confusão. Nessa pegada, inclusive, de proteção de dados, direitos autorais, etc., teve um caso envolvendo 2 grandes players do mercado que juntaram para fazer tipo um podcast, um negócio no YouTube, um programa, e contrataram uma empresa. E eu sei que no final das contas essa empresa ficou com os dados dos clientes e não queriam passar os dados do cliente, eles tiveram um prejuízo, que eles tiveram que devolver o valor do bolso deles para depois reaver na justiça. Ai, dor de cabeça, não. Então, assim, são essas coisas. Então, não é só. Por isso que eu sempre volto para essa questão. Na minha jornada, e vocês podem até me corrigir, mas eu sou advogada há mais de 10 anos. São 18 anos de jurídico, desde que eu entrei na faculdade. São 10 anos de advocacia. Todos os litígios, todos os problemas, todos os prejuízos vieram de uma série de negligências comportamentais. Se você contratar uma agência ou com alguma pessoa, um colaborador, ou qualquer coisa, se você fizer negócio com qualquer pessoa, que seja uma pessoa alinhada à sua ética, ao seu comportamento e seus valores. Isso já vai evitar bastante coisa. Essa pessoa não vai evitar que vocês tenham um acordo muito bem descrito, ela não vai dar para trás, ela vai dar com a palavra, e se ela não puder cumprir, ela vai conversar para ter o menor prejuízo possível. Então, assim, eu falo que o documento ele é importante, os processos são importantes, mas antes de tudo isso vem o Questão ética, comportamento, né? vem o relacionamento criado. Questão ética, né? É a base de qualquer documento. Se tem um documento, se as pessoas não têm ética, vai ser o documento que vai impedir você de fazer a coisa errada. Vocês acham que a gente pode falar que a gente vem passando por um amadurecimento digital, porque próximo ano a coisa vai ser mais, vai ser cobrada uma maior estrutura de quem está no mercado? Sim, com certeza. Eu acredito muito que 2020 foi um recorte Start, temporal, né? assim, para todo mundo. Tem algumas pessoas que na época falavam que, por conta de tudo que a gente passou, nós iríamos evoluir no digital o equivalente a 50 anos em 5. E se a gente for pensar, Ou bem realmente foi mais. muito rápido. Eu não posso cravar que foram 50 Eu anos, acho que foi mais. mas realmente você pode olhar assim que da noite para o dia, o Pix, né? Várias coisas foram surgindo
que até as pessoas mais modernas, se você lembrar, em 2020, tinham medo de fazer as transações bancárias pela internet, não consideravam seguro, e simplesmente em 2020, ou você fazia assim, ou você não fazia. Então, a tendência é cada vez mais ter uma aceleração das ferramentas, do desenvolvimento, da transformação digital, e em contrapartida, vem cobranças de transparência, né, de prestação de contas. Não é mais simplesmente você fazer do jeito que você entende, mas vão começando a existir novas normas e não se cobra apenas assim, não é uma cobrança estatal, é a empresa com empresa. Imagina, a Jennifer tem a empresa dela, está toda adequada, né? Está conforme a LGPD, segue todas as normas de compliance. Ela vai querer negociar com a empresa que está toda irregular, a Boa. cobrança ela vem de todos os lados, ela não vem Eu de falo muito isso em estatal, palestra. assim, Hoje isso é existem grandes interessante. empresas que colocam como pré-requisito você estar ok com a LGPD. Então, pensa, ai, que coisa chata essa LGPD. Mas hoje é um diferencial Sim. competitivo. Não tem como, não tem como E pra onde correr. um ponto que eu acho muito importante a gente chamar a atenção é porque tem gente que ainda tem um imaginário de que está adequado à LGPD, fez o projeto de Ah, tá o adequação. contrato, então, a cláusula do contrato. Ah, É, não, o meu contrato tem LGPD. e acha que acabou, porque é um ecossistema, é um Não, processo, é é um uma organismo cultura, é vivo. mudança de Isso. cultura na empresa. Toda E com hora essa você. questão da IA, né? Se o É, pessoal fica pedindo dados e mais isso, dados, isso. seu faturamento, você Gente, está pedindo para quê, a moço? LGPD é uma coisa, tem que virar rotina da empresa, Sim, é treinamento, busca de treinamento, é adequação das ferramentas, né? Está sempre se modernizando nesse sentido. atualizações que tem constantes, então, Ferramentas de segurança, sim, né? Cada vez mais. cada vez mais. E a gente está vendo não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas ou se tornou mais público ou aumentou estratosfericamente essa questão de vazamento de dados. Demais. A gente percebe muito mais assim, notícias sobre Meu isso. telefone que diga, porque você recebe ai, tô Não, comprando não sei o que no seu cartão. Isso é vazamento de dados, né? vazamento de dados. Sim, Não, eu acho assim, o vazamento de dados, eu não vejo como ser evitado. Não estou falando da minha, da sua empresa. Se você botar lá o nome completo de uma pessoa e pedir o CPF dela com um Pix de R$ 40, você consegue o CPF. Você bota o CPF com um Pix de R$ 19, você consegue endereço, você consegue tudo na internet hoje, isso não é segredo, tá? Não estou dando aqui É spoiler. eu não estou dando informação para ladrão, mas assim, você consegue, por isso que eles conseguem o telefone, Eles conseguem eles tudo. conseguem se passar pela sua família, conseguem fingir que é filho, que não é porque sabem o nome, porque eles conseguem isso na internet. A questão aqui é o quanto que eu estou sendo a responsável por isso. E aí eu trago também uma questão para quem está começando, né? Que eu acho que também tem muita gente que assiste que está começando, que é não expor deliberadamente as suas informações na internet. Eu vejo muito MEI colocar o endereço da própria casa, da própria residência, como cadastro. Gente, paga ali R$ 60. O É sobre coworking, você, né? Endereço é, fiscal eletrônico. é sobre você se expor, é sobre você ter um telefone que você coloca em todo lugar e usa ele para banco também. É sobre você ter um e-mail e não conseguir, e por não ter o letramento digital, você não conseguir ter dois e-mails, um para ser só seu e você não dá para nada, deixar para o banco. O que não impede, diga-se de passagem, é Não, que seja vazado, nada impede, nada porque impede. Mas dificulta. dificulta. Não tá lá na É. internet, não é o seu e-mail que você coloca lá no LinkedIn, entendeu? Jennifer, assim, a LGPD, você implementar a LGPD não quer dizer que não vai vazar dados da sua empresa, mas você vai ter o histórico de onde aquele dado andou pela empresa para você conseguir trabalhar ele. Até para você poder avisar os órgãos, né, o sim, que aconteceu, você precisa ter isso bem estruturado e desenhado. organizado, né? Eu, Ter a, con- a resposta a incidente de segurança que é Isso, muito muito importante. importante. eu conheço empresas e escritórios de advocacia, né? Que eles usam o mesmo login e senha para a equipe inteira acessar os dados de todos os clientes. Quer dizer, quem fez o quê? Quem acessou o quê? Quem está acessando aquelas Aquela informações? máquina, né, que Quando tá a gente tendo. consegue fazer esse rastreamento com ferramentas gratuitas por conta do letramento digital. E quando você oferece algo desse tipo, a pessoa fala assim, não, mas é que esse investimento não dá para ser agora. Tem coisas que Não, dão para a gente fazer não no vai bolso, discutir. cabe no bolso. A gente não vai discutir com o empresário que é adulto e sabe o que é mais importante para a empresa dele, mas a gente vê o quanto que
não é levado a sério, nem sequer dentro da própria empresa, esse controle de dados, entendeu? Ou o conhecimento de que entregar essas informações para todo mundo que trabalha, inclusive, de forma remota, dá acesso a informações de clientes que ele pode usar para fazer uma fraude, para fazer um cartão de Sim. crédito, para clonar. São informações processuais, informações do nome de pai, nome de mãe, nome... Gente, é o dado, é a carteira de Sabe que onde é que motorista mais da vaza pessoa. dados? Não sei se vocês percebem, judiciário. Gente, ainda tem um processo, tem um processo de pessoas de idade. O que chega de tentativa de golpe com a primeira página da sua petição, falando que é para receber tanto. Aí agora o CNJ inventou duas formas de você entrar. Além daquele PIN que a gente já tinha na carteira, agora você tem o negócio do Tem Autentique. um Aquilo é Autentique. horrível. É um absurdo. Olha, Só dificulta a vida do sofre são os cidadão. honestos. É. É um absurdo Que é aquilo para ali. segurança, ok, mas que dificulta muito para quem trabalha na advocacia no dia a dia. Não é fácil, né? Mas, assim, invariavelmente os golpes existem e tem que tomar alguma medida. Nem sempre vai ser fácil, realmente, para quem trabalha direito, né? Exatamente. Então, são muitos desafios implementados e que vão ficar cada vez piores. O próprio Google, hoje, para você criar conta, você tem que botar um telefone. Se você botar o mesmo telefone, ele fala: esse Não telefone já foi aceita usado várias API. vezes. Então, são cada vez maiores desafios e que quem ainda não chegou nem aqui na metade, Vai ser difícil acompanhar. vai ficar dizendo: porque isso não é para mim, porque isso não é para mim. É. Daqui a pouco você não vai nem sobreviver, meu filho. Você não vai conseguir comprar Ó, cartão as de crédito. duas trabalham muito com ferramentas, que eu sei. Silvana trabalha com muitas ferramentas de IA. O que esperar para 2026, se a gente for falar de ferramentas para fazer gestão, para trabalhar com IA? O que é que tem de novo, Silvana, para 2026, de previsão? Tem a ciência de dados? Olha, uma coisa que eu estou vendo, um movimento bem legal, é o Google, ele saiu das profundezas do esquecimento nessa parte de inteligência artificial e está se colocando no mercado de forma muito forte, assim. Quando o ChatGPT surge, que tem essa democratização, todo mundo olha muito para o ChatGPT como aquela melhor LLM, Tem um né? chat GPT muito bom também, que é asiático, né? Que tem uma confusão Tem o DeepSeek, tem é, vários, né? Tem o DeepSeek. E o que acontece é que, assim, o Google agora tem um alerta, o próprio a OpenAI está código vermelho, assim, eles viram que o Google evoluiu bastante sim. e estão lá, assim, preocupados realmente reformulando as estratégias para não deixar que o Google ultrapasse. Então, eu acredito muito que as ferramentas do Google agora, elas vão dar uma guinada. Eu dou um exemplo de uma que eu gosto muito, que já teve várias mudanças, que é o notebook LM. Inclusive, o notebook LM, ele é gratuito e você faz várias coisas. Você faz mapa mental, você faz podcast, você consegue fazer comparativo de arquivos, você consegue fazer vídeos. Então, é uma ferramenta muito boa, gratuita, e teve uma mudança bem rápida por conta desse investimento. O próprio Gemini, porque eu testava bastante, né? O próprio Gemini, que é um concorrente assim, direto do ChatGPT, também tá muito bom, vem evoluindo. Embarcaram o Nano Banana, que é de imagem. Então, o Google, eu acredito que vai trazer muita novidade. E é muito bom que tem essa concorrência, porque nós não ficamos reféns de uma ferramenta só, né? e a qualidade vai realmente subindo. Mas o que eu acho que é muito importante é conscientizar as pessoas para realmente utilizarem de forma Inteligente. estratégica. Não Usar a perdendo tempo, inteligência né? artificial de forma inteligente, Sim. né? É como o pessoal Isso é fala: muito mas eu demoro importante. mais fazendo aqui do que se eu fizesse só. Só que Então, não, né? É, chama a não Silvana. está sabendo fazer, certamente. Não, é engraçado ela falar do Google, porque foi muito certeiro. Eu sou uma apaixonada, sou muito suspeita, porque eu implemento o Google em tudo, né? Sou a Royce implementa o Google, na verdade. E eu sou apaixonada pelo Google, e essa ferramenta, inclusive, tem indicado para gestores no geral, você cria os notebooks dentro dela, e lá dentro, o que é que eu faço? Eu pego um notebook para cada cliente, colocando as informações de cada cliente, os contratos de cada cliente, alimentando aquele notebook só apenas com informações do cliente. Então, a equipe inteira pode perguntar qualquer coisa sobre o cliente. Uma pasta, O né? que aconteceu? Muitas vezes vocês têm grupos, né, com cliente. Quem trabalha com serviço contínuo faz normalmente grupo. Extrair tudo daquele grupo, joga lá na ferramenta, alimenta o notebook
E tudo que estava no grupo vai ser alimentado e aquela IA vai absorver aquele conhecimento que foi falado e vai, claro, sempre tendo a checagem humana, né, obviamente. Mas vai ser muito mais fácil você ficar na mesma página que a equipe inteira que está trabalhando. Com certeza, não E tem essa é só uma forma de usar, como se fosse um manual, um assistente 24 horas, 7 dias por semana sobre o cliente, tudo que aconteceu dele, linkar a pasta, porque já é do Google, então você consegue fazer a vinculação do Google Drive, da pasta de cliente, com o próprio o Gemini, inclusive com o GPT também, mas por ser a mesma fonte, né? A mesma empresa é muito mais eficaz. Então, assim, são N coisas assim, para 2026 que já estão acontecendo em 2025 que só tendem a melhorar. Então, as pessoas que não estão fazendo usar já estão para trás, para não muito dizer bom. um eufemismo melhor. E a gente está chegando no final, e aí? E aí, deixa eu dar só um asteriscozinho Tá, em relação a isso, tá. acho importante. Eu sou uma incentivadora, trabalho com isso, utilizo, incentivo todo mundo que trabalha comigo a utilizar, mas a gente também não pode perder de vista a questão de ter muito cuidado com a confidencialidade, com os dados pessoais Ah, com sensíveis. certeza. Então, assim, dependendo da ferramenta que você utiliza, não que a versão paga vai garantir que não vai ter um vazamento, mas com a versão paga, você tem como exigir, você tem como Algo a mais de segurança. é complicado, assim, eu tenho muito cuidado com não colocar contratos dos meus clientes, dados pessoais, coisas confidenciais do modelo de negócio dele nas ferramentas gratuitas. Nem nas pagas, assim, eu tenho muita reserva com isso, sabe? Então, é importante que as pessoas tenham muita consciência disso. E um outro ponto que, pegando o gancho da sugestão de livro da Dina, que eu acho muito importante, a inteligência artificial está aí, a gente tem que usar como nosso copiloto, mas isso não tira o nosso encargo, a nossa missão de continuar estudando, de ler muito, de saber, de ter conteúdo, né? De ter bagagem mesmo, porque aí sim ela vai ser nossa assistente, nossa auxiliar. Nós não vamos delargar, nós precisamos conhecer tecnicamente para usar de forma adequada. Até E para não poder passar fazer os vergonha, né? ajustes, né? Se Sim, você não Teremos mais conhece, você não tem como fazer o ajuste, né? sim, E daí Teremos mais tempo para ler, né? sim. Agora teremos mais tempo para fazer coisas, deixa ela trabalhando lá. Não passar vergonha como, infelizmente, alguns colegas advogados passaram, juízes, copiando. é porque tudo que é Sim, muito, assim, foi no início, eu acho Isso, que todo mundo estava sim. meio perdido ali, sem entender muito bem como funcionava Isso é também, uma né? alerta para. essa Isso, frase é muito legal. A ignorância de um será alimentada pela responsabilidade dos outros. total. Então, a ignorância foi alimentada pela responsabilidade do outro. E aí a gente tem aqui a nossa missão de tirar Fazer isso, de clareza, trazer né? que funciona para a gente usa bem, né? Lemos muito, estamos sempre aqui discutindo, trocando ideias, nossos grupos de network para trazer a visão de fora, olhar crítico, nunca concordamos 100%. Eu acho que Que falta bom que muito não se isso. concorda 100%, né? Porque é Sim, muito pobre um diálogo que todo mundo concorda Sim, tá na mesma página, concorde em tudo. Não tem acréscimo a ninguém, é né? verdade. exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, meninas? O que que a gente vai fazer agora? Então, eu tava pensando aqui num negócio e tal. Pois pensa, a Jennifer é a mente criativa aqui. Vai. É o que eu tava pensando, operação, né? Governança, compliance, documentos, LGPD, pessoas começando, pessoas que têm potencial, um técnico muito bom, que tem vontade e que estão nessa do letramento, muitas vezes não tem visão de negócio. A gente podia fazer um sorteiozinho aqui em junção, perguntar o que que a galera acha de não sei, talvez a gente possa se reunir para fazer um encontro no Zoom, no Meet com todo mundo, para trazer um modelo operacional fácil de Tipo uma implementar com mentoria, ferramentas, com o próprio Google. tipo uma mentoria, Eu não sou muito fã de nome tendo nome, mentoria, né? porque Porque o tá na pessoal moda, né? é, Tudo vira uma mentoria. seria uma mentoria Um de verdade. encontro, um Um encontro, encontro com algo. cada uma, Eu acho um legal. encontro com cada uma. Também Acho gosto. Operação, que rola. blindagem, alavancagem. Operação, blindagem, Olha, alavancagem. show. Bom, Arrasou. Bora? Vamos. socorro! E aí, Bora. depois já tá marcado, né? A Vamos gente perguntar a vai. opinião do povo.
Isso, Comenta aí. comenta, deixa os comentários, vai ter sorteio, né? Se alguém Surgiram. deixar comentário, a gente vai Segue lá no colocar. Instagram, Jennifer KPZ, depois eu vou botar aqui, que é Pronto. complicado. É um nome difícil, minha gente. Eu levei um ano para aprender este nome. Silvana.advogada, sigam também. Eu queria aproveitar esses minutos finais só para Sim, fazer a pode falar. divulgação aqui Pode de fazer. 2 cursos que estão com inscrições abertas. Se você conhece alguém que quer aprender a utilizar a inteligência artificial de forma estratégica, ou você mesmo está em casa nos assistindo, nós temos 2 cursos em parceria com a MC Meão. Um é IA para negócios, voltado para o RH, e esse curso está com inscrições abertas, ele vai acontecer nos dias 23, 24 e 31 de janeiro, e nós temos um outro mais amplo, que é para gestores e executivos. Esse vai ocorrer em março. Então, sigam lá a MC Meão também, deem uma olhada no nosso programa. É um curso, os 2 são totalmente mão na massa, Silvana, depois tu manda o link focadíssimos. para a gente que eu peço para os meninos colocarem na Claro, descrição, mando viu? sim, com certeza. Tá bom? Perfeito. Eu vou aproveitar para divulgar também Divulgue, a amiga, divulgue. consultoria Clareza Estrutura e Escala, né? Que é a clareza, trazer clareza do negócio com a estrutura e a possibilidade da escala. Porque às vezes a gente presta serviço, nossa agenda está cheia, mas a gente não sabe como levar isso e tudo mais. Agências de marketing querem trabalhar, querem trazer resultado, mas muitas vezes meus clientes, muitas vezes se deparam com o desafio do próprio empresário não dedicar tempo e energia para o projeto e daí querer delargar tudo na mão. E a empresa não tem a obrigação de saber cultura, nem nada daquilo. Então, internalizar uma pessoa no marketing é importante, né? Mas ter essa clareza do que representa, o que eu quero levar para a internet. Porque o offline e o online são coisas diferentes. Eles atuam de forma diferente. Isso aqui é diferente de quem está assistindo lá. Inclusive, esse nosso projeto vai ser um pouquinho disso aí, né? Vai ser um É, meio termo, assim, uma conversão, Bem né? bolado aí. vai ser um bem bolado, bem bacana. Eu acho que vai ser super válido, né? Tudo que eu acho que o empreendedor que está com a cabeça aberta a aprender, ele ganha muito. Então é sempre bom ouvir outras pessoas, sair um pouquinho da zona de conforto, é sempre importante. Gente, eu adorei receber Inclusive, vocês. eu Viu? deixo aqui para o pessoal que está te assistindo, tu vai dizer as regras para a gente fazer o Tem que sorteio de uma. comentar, né? Tem que comentar, deixar o comentário embaixo aí Eu nos quero, comentários. eu Eu quero a quero. clareza, sei Pronto, eu lá, quero me clareza. vendem aí. Pronto, eu quero clareza. Aí a gente, tipo, a partir de 3 comentários, a gente sorteia, né? Vamos 3 botar ou mais, uns 5, 5 né, gente? comentários. Chama a galera para Pronto. curtir o podcast Isso, aí. chama para curtir. Se tiver 5 comentários, a gente vai sortear A a consultoria. consultoria, tá A gente vai bom? sortear. E é isso. Obrigada. E pessoal que está de casa, curta bastante, comente para poder participar do sorteio. Compartilha. Compartilhe esse conteúdo. Eu adorei receber vocês. E até a próxima. Obrigada.